Boa noite para todo mundo. Meu nome é Júlia Roberto Moreira e eu sou uma aluna do 9º ano do Colégio Planck. E uma coisa que eu acho importante deixar claro sobre mim é que eu sou uma pessoa que pensa bastante. Então, meio que quando eu entrei pro TED, eu já sabia o que eu queria falar. No meio do caminho, entretanto, me perdi no meio de tantas ideias que eu confesso que eu quase desisti. Mas eu tô aqui hoje. E uma pergunta que eu fiz para mim mesma, que me ajudou a organizar a minha mente e depois o roteiro dessa apresentação, foi na verdade uma pergunta até um pouco brega, que é quem sou eu? E o que esse eu quer de fato transmitir para a plateia? Eu comecei a pensar bastante, relembrar vários momentos e também um livro que eu amava lendo uns anos atrás. Esse livro é Coraline. E dentro desse livro tem uma frase que eu também sempre amei muito, que é do Gato Preto. Quando a Coraline pergunta pro Gato Preto o nome dele e ele responde que os gatos não têm nomes, já vocês, pessoas, têm. É por isso que não sabem quem são. Nós gatos sabemos quem somos, por isso não precisamos de nomes. E como eu disse, eu sempre amei essa frase, mas também sempre me deixou um pouco triste. Porque meio que o gato fala que a gente nunca vai saber quem a gente é. Ele fala que é por isso que a gente não sabe quem a gente é, porque a gente tem nome. E não tem como a gente se livrar do nosso nome, pelo menos não de uma forma funcional. E um exemplo bastante claro disso são os famosos. Vocês conhecem a Taylor Swift, né? Provavelmente vocês também conhecem Lizzie Grant, Angelina Germanotta, Peter Jean, Catherine Hudson. Conhecem esses? Provavelmente não, mas vocês conhecem. Lana Del Rey, Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry. São as mesmas pessoas. Então, de novo, sim, o nosso nome é a gente, mas também, de novo, ao mesmo tempo não. Afinal, a gente existiria sem ele. Então, imagina. Só imagina que do nada você acordou e não se lembra do seu nome. Igual às vezes você esquece o nome de uma pessoa que você conheceu há 10 anos atrás. Você não se lembra do seu nome. E tem um problema que é ninguém mais lembra. E só tem uma forma de lembrar, que é pesquisando em um sistema. Tem o nome de todo mundo lá. E você tem que se descrever para esse sistema. Só que no meu caso, por exemplo, eu não poderia me descrever como uma menina de 14 anos com cabelo marrom que mora no Brasil. Existe muita gente assim. Que características fariam você encontrar você mesmo, eu encontrar o mesmo? Como você se descreveria? Sim, eu sei que é um tema complicado e um tema complexo, mas eu vou tentar de todo o meu coração transmitir a minha ideia para a plateia e quem saiba você comece a pensar um pouco mais sobre isso. Então agora, eu gostaria de relembrar um fato, que é, meu nome é Júlia. Isso eu já tinha dito, mas vocês sabiam que existem mais de 400 mil Júlias só no Brasil? É muita gente. Só ano passado, na minha turma, tinham 3 Júlias, uma Júlia e uma Juliana. Era muito confuso. E o que basicamente nos diferenciava, além dos nossos apelidos, eram os nossos sobrenomes. Que eu, particularmente, acho que causam um senso de identidade muito maior nas pessoas do que o nome em si. Afinal, tem toda a história da família por trás desse nome, e muitos valores também. E um exemplo bastante claro disso é a história Romeu e Julieta. Afinal, o problema não estava na Julieta se chama Julieta, no Romeu se chama Romeu. E sim nela ser Julieta Scapuleto e Romeu, Romeu Montecchio. E toda a história por trás desses sobrenomes que levaram a ambos não poderem ficar juntos no final da história. Levou à morte de ambos. E sim, é um pouco trágico, é um exagero, mas qualquer história se baseia na realidade. Afinal, aqui, quem nunca julgou alguém depois que descobriu que é parente de alguém que você não gosta? E outro fator também, bastante importante em relação à formação de personalidade de alguém, é a infância. Principalmente quando a gente começa a ir para a escola e de volta aos sobrenomes. Todo mundo começa a chamar a gente pelo nosso sobrenome. E também a gente tem que descobrir o que a gente gosta, o que a gente não gosta e fazer parte de grupinhos é uma coisa muito importante. Existem várias pesquisas que divergem no resultado exato, mas todas concordam que até os 14 anos a pessoa já está com a personalidade formada. Lógico que a mente se desenvolve muito mais depois, mas aos 14 a pessoa já tem a personalidade dela. E por mais que existam várias pesquisas, não é necessário tantas pesquisas assim para ser bem nítido que quanto mais a pessoa cresce, mais ela para de pensar em quem ela é. Mais ela começa a pensar em quem ela quer parecer ser. Isso é estranhamente necessário, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho. A gente vive em uma sociedade em que a gente faz parte de grupos e todo mundo vai te julgar pelo grupo em que você pertence. O que eu acho estranhamente superficial, uma vez que relembrar de que grupo você pertence não te ajudaria a relembrar o seu nome. Então, depois de anos e anos pensando diariamente sobre esse tema, enxergando isso em todo livro que eu lia, em todo filme que eu assistia, eu não cheguei em nenhuma conclusão exata. E sim em uma ideia que é, o ser, ele não é uma opção,
É um processo que vem acontecendo naturalmente. Então, no meio da pesquisa desse TED, eu lembrei de uma outra frase de um outro livro que eu li chamado Através do Espelho, e essa é a frase, que é: nós enxergamos tudo num espelho, obscuramente. Às vezes conseguimos espiar através do espelho e ter uma visão de como são as coisas do outro lado. Se conseguíssemos polir mais esse espelho, veríamos muito mais coisas, porém não enxergaríamos mais a nós mesmos. E eu, por algum motivo, vi muito sentido nisso em relação ao tema dessa apresentação. Porque, afinal, talvez o nosso nome seja o que nos prende desse lado do espelho. Se a gente for lembrar do Gado de Coraline, ele não era do mesmo mundo que a gente. Ele não tinha as mesmas necessidades que a gente, enquanto pessoas na sociedade. Enquanto pessoas que ainda enxergam tudo por meio do reflexo de um espelho. Obrigada.